Conforme ocorria a operação no Rio de Janeiro e as notícias, os olhos do Brasil se voltavam ao Estado, na sequência veio à tona uma série de questões envolvendo o Poder Judiciário. Alexandre de Moraes indo para o Rio, a DPF das favelas e por aí vai. Entre as notícias, a possibilidade de que o governador Cláudio Castro seja cassado. Isso ainda com ele se tornando inelegível, como a gente dizia anteriormente, para o ano de 2026. Ele é acusado de abuso de poder político e econômico durante a campanha da reeleição em 2022. O processo não tem relação direta com a mega operação realizada nas favelas do Rio, mas o agendamento chamou a atenção a presidente, melhor dizendo, do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, pautou o julgamento justamente no dia seguinte à ação policial. O recurso estava parado no TSE desde maio. Outras autoridades que fizeram parte da primeira gestão do Cláudio Castro também estão sendo investigadas no caso. O então vice-governador Tiago Pampolha, do MDB, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar, do União Brasil. Eles já foram absolvidos anteriormente pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio, no ano passado, por falta de provas de finalidade eleitoral nas contratações, mas a votação foi apertada 4 votos a 4. O Ministério Público Eleitoral e a coligação do deputado Marcelo Freixo do PSOL recorreram e o caso agora vai ser analisado então no TSE, a instância superior. Para a acusação, é o seguinte: o governo do estado fez cerca de 27 mil contratações temporárias e fizeram repasses de recurso para buscar obter uma vantagem política, com as contratações supostamente feitas por uma fundação estadual e pela Universidade do Rio de Janeiro. Cláudio Castro negou qualquer irregularidade e a defesa afirma que as contratações foram decisões administrativas legítimas dentro do orçamento e sem relação com a campanha. Para entender mais do caso, eu desdobro agora com convidado frequente do canal, amigo do canal, o Dr. André Marcília, constitucionalista, que vai nos ajudar a navegar o cenário. Vamos lá então. Uma ótima noite, doutor. Obrigado por estar conosco novamente. Eu que agradeço, prazer estar aqui. Bom, doutor, primeiro eu queria conversar com o senhor sobre o timing da ação. Então, supostamente parece não ter nada a ver com a operação policial no Rio de Janeiro. Entretanto, eu acho que uma das questões que chama atenção é uma aparência de politização do judiciário na ação, no sentido de que, com o recurso parado desde maio, no dia seguinte à operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro e a comoção pública, opiniões divididas contra o governador, isso aí é pautado. A sua avaliação sobre o timing disso aí e ainda o mérito, o recurso, etc. Sem dúvida alguma, o timing chama a atenção, quer dizer, se isso estava parado, né, desde maio, veja, não há nenhuma urgência, nenhuma medida a ser tomada nesse processo que mereça qualquer pauta urgente ou agendamento urgente. E ele é pautado no dia seguinte, vem a data de pauta, no dia seguinte ao das operações. Claro que a gente precisa acender o alerta de que o TSE está tratando ou pretende tratar o caso a partir de uma politização, o que é totalmente indevido. O TSE julga a política, ele não julga de forma política, e os votos dos ministros não valem mais do que os votos de 5 milhões de pessoas que elegeram Castro. Então, é necessário que a gente tenha muito cuidado com isso, né, porque nós estamos tratando de um caso que, inclusive, houve absolvição no TRE, né, o Tribunal Regional, e agora vem no momento seguinte a todo esse cerco que até o próprio ministro Moraes, a visita do ministro Moraes, as decisões do Moraes a respeito, pedindo explicações ao Castro, enfim, esse cerco judicial que está sendo feito em torno do Castro, sobretudo com a possibilidade de que ele se torne um nome ventilado para o ano que vem, né, nos leva à possibilidade que o TSE trate o caso do ponto de vista político, que é muito indigesto para todos nós. Doutor, aqui eu estou colocando essa matéria do valor, onde, claro, a gente não tem como confirmar isso de forma independente, mas ministros ouvidos pela revista estariam dizendo que isso deve ser paralisado por um pedido de vista, conforme parece haver algum desconforto. Isso, claro, essa reportagem sai depois que houve pesquisas mostrando que havia apoio popular para a operação, mas que ainda querem concluir o julgamento antes de 2026. Então fica uma mensagem confusa nesse sentido. Para a gente entender também o rito processual, o que deve acontecer na sequência? Quanto tempo deve durar um julgamento como esse? Quando é que a gente vai saber se ele está ou não inelegível? E esses pedidos de vista para o Tribunal Superior Eleitoral, tem prazo? Não tem? O que vai acontecer na sequência? E quando é que a gente sabe se ele está ou não elegível, se ele vai ou não ser cassado? Olha,
Veja, primeiro que, sem dúvida, um julgamento como esse deveria durar 2 dias no máximo, né? Mas pode haver um pedido de vista dos ministros. Esse pedido de vista, no entanto, parece vir não no sentido que a gente, em geral, tem os pedidos de vista. Os pedidos de vista, em geral, são uma sinalização da politização do judiciário. Nesse caso, me parece que o pedido de vista seria o contrário, para não ser politizado o caso. O pedido de vista é justamente para que não se possa tomar qualquer solução dada pelo judiciário, pelo TSE, como uma medida política. Então, é uma espécie de blindagem do próprio judiciário um pedido de vista desse. Se for feito por algum ministro, esse pedido de vista tem uma duração máxima, né, de meses, 3 meses, mas, no entanto, a gente sabe que isso pode voltar ao processo e outro pode pedir vista, ou o ministro pode não cumprir, enfim, os meses que eles são facultados, pode devolver isso antes, enfim, tudo pode acontecer dentro desse cenário. Pode, inclusive, não haver esse julgamento nesse ano. O que me parece que há uma preocupação dos demais ministros, né, em fazer com que esse julgamento não seja perdido de vista, mas que ele não seja julgado num momento como esse. Agora, a pergunta que fica é: não querem julgar agora porque ele está com uma boa popularidade, ou não querem julgar agora porque existe uma chance de politização? Porque a minha pergunta é no seguinte sentido: bom, se a intenção era não deixar politizar o caso, então por que pautaram? Porque é óbvio que o timing foi político. Então, talvez até a popularidade realmente que ele ganhou tenha sido inesperada e eles pretendessem julgar o Castro, digamos assim, enquanto estivesse na berlinda. Essa análise que eu faço, a possibilidade dessa análise é terrível, porque nós estaríamos diante de um TSE que simplesmente enxerga tudo a partir da política e não de qualquer finalidade jurídica. E tem um outro ponto ainda, nesse possível TSE político, né, que seria deixar o Castro em banho-maria, porque, a depender das pretensões que ele tem o ano que vem políticas, eles podem ou não julgar, que é um método, vamos dizer assim, que infelizmente a gente tem assistido no STF, poder vizinho ao TSE, que é fazer com que as pessoas não necessariamente sejam julgadas, mas estejam sempre na possibilidade de sê-lo. Não, é interessante e, assim, confesso que, assistindo como leigo, doutor, também me parece ser o caso que a ação sai da gaveta num momento onde poderia haver uma condenação pública à ação, depois as pesquisas mostram que não foi nada disso, até as populações nas favelas, segundo o Atlas Intel, foram as que mais apoiavam a ação, coisa que chegava a 70%, 80%. Na sequência sai uma reportagem dizendo que gera desconforto o timing, que os ministros devem pedir vista. Então é uma hipótese que me parece válida também. Agora, ainda como observador, doutor, tem uma série de questões judiciais acontecendo ao mesmo tempo. Uma delas é a questão do julgamento do Cláudio Castro, a outra é a questão da DPF das favelas. Na semana passada, quando a gente esteve conversando, a gente falou sobre como o relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes, parecia ter adquirido aquilo de uma forma que não era tradicional processualmente, com a saída do presidente Luiz Roberto Barroso do STF. Agora, na sequência, Moraes cumpre nessa semana a agenda no Rio de Janeiro. Ele conversou com Cláudio Castro, deve depois ouvir uma série de organizações não governamentais a respeito de segurança pública no Rio de Janeiro e parece estar fazendo uma espécie de coleta de entrevistas, uma coleta de informações ali para embasar a DPF. Como leigo, fica essa dúvida. O quanto isso é normal em termos de ele ir lá e conversar com o governador e também conversar com outras organizações para embasar eventual decisão quanto a essa DPF, o que não é normal nisso e o que essa DPF pode resultar em termos de mudar a jurisprudência ou mudar alguma coisa na forma como o governador ou como os governadores em geral no país e as polícias militares atuam. Olha, Marcos, eu vou já usar a sua pergunta para mostrar já a estranheza. Você disse que o ministro Moraes foi conversar. Ministro não vai conversar. Ministro não faz conversa. Ministro faz audiência e julga. É isso. Então, todo juiz faz isso. Quando ele vai conversar, quando ele tem reuniões, bom, ele está fora da sua posição. Quem faz isso é político, não juiz. Aliás, mesmo que ele fosse fazer audiência, a audiência
inquirição dos outros é feito pelo Ministério Público, não por um juiz, é feito por policiais e não por um juiz. Então, seja o que ele fosse fazer lá no Rio de Janeiro, já estaria fora da sua função habitual de juiz, afastado do caso. Mas me chama a atenção justamente isso, que foram conversas, foram reuniões, o Castro apresentou para ele o painel de operações como se ele fosse um visitante, um diplomata, um governante de algum outro local que estivesse ali em visita ao Rio de Janeiro. Isso é totalmente alheio às funções do ministro Moraes, e inclusive o fato mesmo das reuniões que ele fez serem a portas fechadas. Bom, mas é um juiz, ele está a portas fechadas em nome de quê? Né? Se ele está ali em nome da sua função judicante, por que portas fechadas se os atos judiciais devem ser públicos? Segundo, inclusive, a própria Constituição. Né? As audiências são públicas, os atos judiciais não podem ser secretos. Está no artigo 93 da nossa Constituição, inciso 11. Então, assim, é tudo esquisito a forma como isso está sendo construído, até porque numa DPF não há atos como esses, não há audiências. O ministro Moraes já nem deveria estar com essa DPF e, ao estar com a DPF, passa a exercer funções estranhas à própria natureza da DPF. Então, não tem como a gente colocar tudo o que estamos vendo dentro do formato judicial ou jurídico, porque, infelizmente, não é. E o meu receio, claro, né, Marcos, é que nós estejamos de novo diante de uma politização. E essa politização pode fazer com que, de alguma maneira, essa DPF, esse é o meu receio, seja um ato, o ministro Moraes estar com essa DPF, seja um ato que ele não seja provisório, né? Ou seja, que ele não devolva essa DPF para quem deveria estar com ela, que é o próximo nomeado pelo presidente Lula, e que ele até expanda essa DPF a depender de outros estados também terem problema de segurança pública, criando uma espécie aqui de a DPF se tornar uma espécie de inquérito 4781, que há 6 anos atrás impera dentro do nosso sistema judicial de forma anômala, e com isso centralize-se no STF a gestão da segurança pública, que é, pela legislação pátria, de autonomia e natureza dos estados. Doutor, e uma dúvida que fica, para além da questão do timing, ser curioso, etc., e das hipóteses que a gente discutia, o Conjuro, alguns outros portais descreveram de uma forma mais dura o que aconteceu com a criação de 27 mil cargos fantasma que teriam desequilibrado a eleição para Castro. Na hipótese de que, de fato, tenha acontecido alguma coisa irregular, ou que aí não tenha toda a lisura republicana e ele, eventualmente, venha a ser condenado, o fato do timing ou alguma das questões processuais que aconteceu poderia minar ou tornar esse processo inválido de alguma forma da condenação dele, ou mesmo com o timing causando comoção pública, em ele sendo condenado, é isso e não caberia recurso pela forma como o processo aconteceu? Não teria interferência, não poderia ter interferência nesse julgamento, ou mesmo na cassação dele, na operação que houve. Né? A operação que houve não é decorrência de forma alguma do assunto da cassação dele, e também não torna inválidos os atos que ele tomou enquanto governador, se ele cassado for. Então, uma coisa não se relaciona com a outra. No entanto, a gente deve lembrar que tanto o vice quanto também o vice dele não está disponível, que seria quem assumiria. Aí o presidente da Alerj é que assumiria. O presidente da Alerj também está envolvido nesse processo. Quer dizer, se a gente for ver quem assumiria o governo do Rio de Janeiro, seria o presidente do Tribunal de Justiça. Ou seja, colocaríamos o Rio de Janeiro na mão do judiciário. Quer dizer, é algo bastante preocupante, realmente, a sequência desses fatos, até mesmo por isso. Pois é, essa é a análise que não me havia passado pela cabeça, mas muito relevante, muito obrigado então, doutor. Pois é, que situação com os governadores do Rio de Janeiro, né? Eu estava até fazendo uma apuração que eu não encontrei onde colocar na pauta, mas agora eu vou deixar a título de curiosidade para o pessoal. Os 2 cargos que é mais fácil do executivo de acabar sendo preso como político é governador do Rio de Janeiro e presidente do Peru, assim. Se pegar os 7 últimos, assim, de cada 2 é uma taxa de 1,5 aí que vai acabar com impeachment ou prisão até o final do mandato. Bom, muito obrigado, doutor, sempre um prazer.
Porque vale lembrar que nesse processo há, salvo engano, 12 outros réus. Então, enfim, não é só o Cláudio Castro que está sob julgamento. E é claro, embora seja possível ele apenas ser o condenado, a cassação, isso pode atingir também esses demais réus que são políticos. Bom, perfeito então. Sempre um prazer, doutor. Muito obrigado por nos atender. Grande abraço.